Ao encontro da sombra, o potencial oculto do lado escuro da natureza humana. Organizado por Connie Zweig e Jeremiah Abrams, tradução de Merle Scoss, editora Cultrix, canal Le Conde. Capítulo 45. O espelho EUA URSS, por Jerome S. Bernstein. Junto com o arquétipo do bode expiatório e o arquétipo do poder, a sombra talvez seja a mais ativa, explosiva e perigosa energia psíquica operante entre os Estados Unidos e a União Soviética. Durante o atual período inaudito do relaxamento da tensão entre a União Soviética e os Estados Unidos, é tentador ignorar a dinâmica da sombra entre as duas superpotências. Literalmente, por que procurar problemas? Contudo, uma vez que a dinâmica da sombra tem uma origem arquetípica, ela pode crescer ou minguar, mas não desaparecerá. Na verdade, dentro de uma perspectiva psicológica, esses são os tempos perigosos, pois se ignorarmos a dinâmica da sombra entre os dois países, ela pode ressurgir, para nossa surpresa, sob alguma outra forma. Também é provável que essa dinâmica da sombra seja projetada sobre um novo alvo, por qualquer um desses países ou por ambos. Um olhar rápido, histórico às respectivas sombras dos Estados Unidos e da União Soviética é altamente revelador em termos da psicodinâmica que governou as relações soviético-americanas de 1917 a 1985. Como nenhum dos dois lados considerava suas ambições de poder plenamente consistentes com a ideologia que afirmava, cada um deles as negava e, ao fazê-lo, projetava-as sobre o outro. Abre aspas, nós não queremos dominar ninguém. Nós precisamos estabelecer alianças, construir mísseis, espionar e fazer preparativos bélicos, porque eles querem dominar os outros. Fecha aspas. Embora tenha havido e continue a haver profundas diferenças ideológicas entre os dois países e sistemas, uma fonte primária das projeções negativas de poder de um sobre o outro foi a incompatibilidade entre os respectivos impulsos do poder de cada um deles com a sua própria ideologia. Cada lado acreditava que o sistema político do outro era a raiz de todas as injustiças sociais e de todo o mal que existe no mundo. Como resultado, cada um deles comprometeu-se ideologicamente a eliminar o sistema sociopolítico do outro. Esse ponto de vista colocou-os num conflito imediato com a sua autoimagem de defensores da paz mundial e da liberdade, já que cada lado fazia uso de táticas de subversão e violência para provocar a extinção do sistema do outro, onde quer que existisse. A invasão militar soviética da Tchecoslováquia em 68 para abortar o movimento popular pela liberalização política naquele país e a derrubada engendrada pelos Estados Unidos do regime democraticamente eleito de Salvador Allende no Chile em 1973 são apenas dois exemplos. O grau em que cada lado nega e mente sobre a sua cumplicidade e as verdadeiras razões para as suas ações representa uma evidência prima facie de seu sentimento de que a ação tomada é incompatível com a sua autoimagem ideológica. Talvez o exemplo arquetípico desse fenômeno nos nossos dias seja o escândalo Irã-Contras, em 86-87. Os Estados Unidos dissimuladamente venderam armas para o Irã em troca da libertação de reféns americanos e ilegalmente usaram os fundos obtidos para apoiar os Contras na Nicarágua. Tudo isso diante de uma clamorosa política oficial de negar-se a negociar com terroristas e nações terroristas, bem como de embarcar quaisquer armamentos para o Irã. Não apenas os funcionários do governo mentiram ao povo americano, mesmo depois de os fatos básicos serem conhecidos, como o próprio presidente Ronald Reagan aparentemente mentiu em diversas ocasiões. É importante reconhecer que, no nível psicológico,
A projeção da sombra tem mais que ver com a autoimagem doméstica do que com a natureza do inimigo percebido, embora possa haver muitas verdades no conteúdo da projeção. Por exemplo, quando o governo norte-americano nega o envolvimento da CIA e encobre o papel dos Estados Unidos em minar os portos da Nicarágua em 84 e o afundamento de um cargueiro soviético por uma daquelas minas, essa mentira não está sendo contada para consumo dos nicaragüenses ou dos russos, os quais, na nossa era da vigilância por satélite e da escuta eletrônica supersensível, certamente conhecem a natureza e a fonte do ato. A mentira é contada para proteger a autoimagem doméstica interna dos Estados Unidos. O mais perigoso, em especial numa democracia, é que essa mentira também é contada para manipular o Congresso e a opinião pública, fazendo com que apoiem uma política à qual, de outro modo, se oporiam. O Tratado do Golfo de Tonkin, de 7 de agosto de 1964, é um caso a evidenciar. Quando os soviéticos mentem sobre a natureza dos fatos que levaram à invasão do Afeganistão em 79, por exemplo, a mentira destina-se à manutenção de sua autoimagem doméstica, não porque acreditem que os Estados Unidos e o resto do mundo irão acreditar nela. A esse respeito, o incidente de Granada em 83 representou uma oportunidade perdida. Havia unanimidade entre os dois partidos políticos e o apoio público em favor da intervenção militar dos Estados Unidos em Granada. Havia um baixo risco de consequências adversas em termos políticos ou militares. Se os Estados Unidos tivessem sido mais sinceros em relação às razões predominantes para essa invasão, sem alegar que a razão fundamental para a intervenção era a ameaça ostensiva feita por um governo de esquerda aos estudantes de medicina americanos naquela ilha, uma parte da nossa sombra poderia ter sido assumida e assim removida da dinâmica que perpetua o conflito com a União Soviética. Nos círculos oficiais de Washington, admitia-se abertamente que a intervenção militar teria ocorrido com ou sem a presença dos estudantes de medicina. Contudo, a posição oficial do governo, em dezembro de 84, era de que a intervenção militar fora ditada basicamente pela iminente ameaça à vida de cidadãos americanos, ou seja, os estudantes de medicina. No entanto, se o governo dos Estados Unidos estivesse disposto a adotar uma postura mais aberta e honesta com relação às suas verdadeiras necessidades e ambições de poder, e se estivesse disposto a enfrentar os argumentos de que alguns aspectos dessa postura de poder seriam incompatíveis com a sua ideologia e tradição, uma parte significativa da sombra do poder inconsciente teria sido resgatada, com o resultado de que os Estados Unidos se sentiriam bem menos inclinados a projetá-la sobre a União Soviética e vice-versa. Uma das perigosas consequências da projeção da sombra entre as superpotências é que tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos têm sido vistos como países mais negativos, perigosos e agressivos do que realmente são. A projeção da sombra distorce a visão que cada país tem de si mesmo e impede que ele examine com discernimento suas tendências destrutivas. Essas, em alguns casos, podem ser tão destrutivas quanto aquelas percebidas no adversário, ou até mais. O perigo da aniquilação nuclear assoma os nossos tempos, e flagrantes distorções na percepção, tais como uma exagerada percepção da ameaça, são extremamente perigosas, porque aumentam a possibilidade de erros de cálculo e equívocos. Até o advento da administração Gorbachev na União Soviética, vivemos uma época em que a projeção da sombra de ambos os lados estava no seu auge. Além disso, a dinâmica da projeção mútua da sombra é um processo que reforça a si mesmo. Quanto mais um lado projeta conteúdos negativos sobre o outro, mais ele próprio tenderá a inflar-se
farisaicamente com o conteúdo, entre aspas, positivo de sua autoimagem distorcida. Acrescente-se que cada lado precisa do outro como um bandido que irá receber sua projeção negativa. E assim, cada um deles espera, inconscientemente, que o outro continue a ser, pelo menos, não tão negativo quanto é percebido. Portanto, qualquer movimento para escapar ao status quo cria um desequilíbrio psíquico inconsciente que oscila para um ou outro lado a fim de tomar a ação agressiva que irá restabelecer o equilíbrio. A sombra de um lado sempre suspeita dos motivos do outro lado. Ela precisa fazê-lo, tanto para atender às suas próprias necessidades, quanto pelos, entre aspas, fatos. Gambitos Mortais, livro de Strobe Talbot, oferece uma visão mais detalhada da perspectiva americana sobre o modo como as duas superpotências inconscientemente manipularam a si mesmas e uma a outra para manter o status quo em relação às suas projeções mútuas de sombra. Nesse livro, Talbot afirma que um elemento significativo e dominante na administração Reagan acreditava que, abre aspas, os Estados Unidos teriam mais sucesso na mesa de negociações com gambitos que levassem a um impasse diplomático. Desse modo, os Estados Unidos estariam mais livres para capturar e desenvolver novas peças na sua metade do tabuleiro e na sua própria posição, se necessário, para fazer movimentos militares vitoriosos contra a União Soviética. Fecha aspas. Um exemplo quase cômico desse fenômeno é a questão dos programas de defesa civil nos dois países. Quando as fontes de inteligência americanas reportaram no início da administração Reagan que a União Soviética estava construindo um sólido sistema de defesa civil que seria capaz de evacuar um número imenso de civis, alguns altos oficiais americanos se convenceram de que os soviéticos planejavam alcançar, abre aspas, a capacidade para o primeiro ataque, fecha aspas, contra os Estados Unidos e insistiram num planejamento equiparável no sistema de defesa dos Estados Unidos. Ora, haveria outra razão para que os soviéticos precisassem de um sistema de defesa civil tão elaborado, senão que planejavam um primeiro ataque contra os Estados Unidos e, portanto, se preparavam para um ataque retaliatório dos Estados Unidos? Ao mesmo tempo, como os Estados Unidos não tinham praticamente nenhum programa de defesa civil e nada estava sendo planejado nessa área, alguns altos oficiais soviéticos se convenceram de que os Estados Unidos planejavam um primeiro ataque contra a União Soviética e insistiram que o sistema de defesa soviético tomasse as devidas precauções. Ora, haveria outra razão para que os Estados Unidos deixassem de desenvolver um sistema de defesa civil para proteger sua população, senão que planejavam um primeiro ataque maciço contra a União Soviética e, portanto, não precisavam de defesa alguma? No outono de 1988, esse assunto ainda circulava entre as equipes de Gorbachev e de Reagan. Nesse caso, uma lógica totalmente oposta e contraditória foi usada por ambos os lados para justificar a projeção da própria sombra sobre o outro. Passaram-se, na verdade, 20 anos de ping-pong com as negociações sobre redução de armamentos entre as duas superpotências. Do ponto de vista psicológico, não importa quem está certo e quem está errado. Do ponto de vista psicológico, não importa quem está certo e quem está errado. Na maioria dos casos, ambos estão certos e ambos estão errados. As projeções da sombra produzem profundas distorções na realidade percebida e, assim, aumentam as tensões bélicas entre os antagonistas. A menos que essas projeções da sombra sejam trabalhadas e resgatadas, quaisquer negociações racionais entre os dois lados terão apenas um valor marginal e serão de curta duração, uma vez que as questões mais importantes continuam invisíveis no inconsciente, sem serem trabalhadas. A projeção da sombra é um fenômeno inconsciente e, portanto, quase nunca é afetado por negociações sobre assuntos objetivos.
por exemplo, controle de armamentos. Mas pode ter um impacto negativo sobre essas negociações entre as superpotências. Portanto, é preciso que ocorra primeiro uma resolução psicológica dos assuntos da sombra, para que depois seja possível uma resolução política transformadora de longo prazo. Depois de anos de árduo trabalho, as superpotências finalmente podem negociar um tratado de redução de armamento. Por exemplo, os 2 acordos para limitação de armas estratégicas, SALT I e II, 1 e 2, e o Tratado INF de 88. No entanto, sem uma resolução psicológica dos assuntos da sombra, surgem novos sistemas de armamento. Por exemplo, o míssil MX, os mísseis SS-20, o Midgetman e a tecnologia SDI, que invalidam os acordos anteriores e exigem que o processo esteja sempre sendo reiniciado. Uma outra observação importante é decisiva para o entendimento da natureza da projeção da sombra e da maneira como poderíamos lidar com a sua dinâmica. Até o advento da administração Gorbachev, a União Soviética foi o gancho, ou seja, receptor ideal para uma projeção da sombra nacional americana e vice-versa, os Estados Unidos para a sombra soviética, pela razão mesma de que ambos sustentam ideologias e valores opostos. Os americanos valorizam os direitos individuais acima dos coletivos. Os soviéticos valorizam os direitos coletivos acima dos direitos do indivíduo. A direita valoriza os direitos individuais acima dos coletivos. A esquerda valoriza os direitos coletivos acima dos direitos do indivíduo. Os americanos insistem no livre exercício das convicções religiosas. Os soviéticos são oficialmente ateus, etc. Uma sociedade coletivista fechada está em contraposição à autoimagem americana e, portanto, é reprimida na sombra americana. Por outro lado, uma sociedade aberta, que coloca seus valores mais elevados nos direitos do indivíduo, é incompatível com a imagem soviética e é, portanto, parte da sombra soviética. Em parte, a sombra americana é fascista, repressiva e coletivista, como testemunham Watergate e o escândalo Irã-Contras. Em parte, a sombra soviética é capitalista e democrática. O sindicato polonês Solidariedade e a sua pressão em favor da democratização é um aspecto ativo da sombra soviética. Capítulo 46. A duplicação e os médicos nazistas, por Robert J. Lifton. O comportamento dos médicos nazistas sugere os primórdios de uma psicologia do genocídio. Para esclarecer os princípios envolvidos, primeiro enfocarei de modo sistemático o padrão psicológico da duplicação, que era o mecanismo global daqueles médicos para participar do mal. Depois, também será necessário identificar certas tendências no seu comportamento, promulgadas e mesmo exigidas pelo ambiente de Auschwitz, que facilitavam muito a duplicação. Nossa exploração destina-se a servir a 2 propósitos. Primeiro, ela pode nos oferecer uma nova visão sobre os atos e motivações dos médicos nazistas e dos nazistas em geral. Segundo, ela pode suscitar questões mais amplas sobre o comportamento humano, sobre as maneiras pelas quais o ser humano, individual ou coletivamente, segue várias formas de destrutividade e de mal, com ou sem a percepção de fazê-lo. Os 2 propósitos, num sentido muito real, são um só. Se existe alguma verdade nos julgamentos psicológicos e morais que fazemos sobre as características específicas e únicas do assassino de massa nazista, poderemos derivar deles alguns princípios de aplicação mais ampla, princípios que se referem à extraordinária ameaça e potencial para a autoaniquilação que hoje assombra a humanidade.
A chave para o entendimento da maneira pela qual os médicos nazistas chegaram a fazer o trabalho de Auschwitz é o princípio psicológico a que chamo duplicação, a divisão do self em duas totalidades funcionais, de modo que um meio self passa a atuar como um self inteiro. Um médico de Auschwitz poderia, através da duplicação, não apenas matar e colaborar na matança, como também organizar silenciosamente, em nome daquele projeto do mal, toda uma autoestrutura ou autoprocesso, abrangendo virtualmente todos os aspectos do seu comportamento. Consideremos, portanto, que a duplicação foi o veículo psicológico para o acordo faustiano do médico nazista com o ambiente diabólico. Em troca de sua contribuição para o massacre, foram-lhe oferecidos vários benefícios psicológicos e materiais para que ele alcançasse uma privilegiada adaptação. Além disso, Auschwitz foi a maior tentação faustiana jamais oferecida aos médicos alemães em geral, a tentação de se transformarem nos teóricos e executores de um esquema cósmico de cura racial, por meio do sacrifício e assassinato em massa. Somos sempre eticamente responsáveis pelos acordos faustianos. Responsabilidade que de modo algum é anulada pelo fato de que grande parte da duplicação ocorre fora da nossa percepção consciente. Ao explorar a duplicação, envolvo-me numa sondagem psicológica para lançar luz sobre o mal. Para um médico nazista em Auschwitz, enquanto indivíduo, é provável que a duplicação significasse uma opção pelo mal. De modo geral, a duplicação envolve 5 características. Primeiro, existe uma dialética entre os dois selves em termos de autonomia e conexão. O médico nazista, enquanto indivíduo, precisava do seu self Auschwitz para se desempenhar psicologicamente naquele ambiente tão oposto a seus padrões éticos anteriores. Ao mesmo tempo, ele precisava do seu self anterior para poder continuar a ver a si mesmo como médico humanitário, como marido, como pai. O self Auschwitz precisava ser autônomo, mas também precisava estar ligado ao self anterior que lhe deu origem. Segundo, a duplicação segue um princípio holístico. O self Auschwitz teve sucesso porque era abrangente e podia conectar-se com todo o ambiente de Auschwitz. Ele trazia coerência e dava forma a vários temas e mecanismos dos quais falarei em breve. Terceiro, a aplicação tem uma dimensão vital/mortal. O self Auschwitz era percebido pelo executor como uma forma de sobrevivência psicológica num ambiente dominado pela morte. Em outras palavras, temos o paradoxo de um self assassino sendo criado em nome daquilo que as pessoas percebiam como sua própria cura ou sobrevivência. Quarto, uma importante função da duplicação, do modo como ela se processou em Auschwitz, é provavelmente a de evitar a culpa. O segundo self tende a ser aquele que desempenha o trabalho sujo. E quinto, finalmente, a duplicação envolve tanto uma dimensão inconsciente, que ocorre, como dissemos, bem fora da percepção consciente, quanto uma mudança significativa na consciência moral. Essas características emolduram e permeiam tudo o mais que se segue em nível psicológico na duplicação. Por exemplo, o princípio holístico diferencia a duplicação do tradicional conceito psicanalítico de cisão. O princípio holístico diferencia a duplicação do tradicional conceito psicanalítico de cisão. O termo cisão tem diversos significados, mas sua tendência é sugerir o sequestro de uma porção do self, de modo que o elemento cindido deixa de reagir ao ambiente, como naquilo que chamei entorpecimento psíquico, ou então se desentende de algum modo com o restante do self. Nesse sentido, a cisão assemelha-se àquilo que Pierre Janet, contemporâneo de Freud no século XIX, originalmente chamava dissociação. O próprio Freud mostrou uma tendência a equiparar os dois termos.
Mas em relação às formas sustentadas de adaptação, tem havido uma certa confusão sobre como explicar a autonomia dessa parte separada do self. Como perguntou um pensador comentando o assunto, o que é que se cinge na cisão? Portanto, a cisão e a dissociação podem nos demonstrar algo sobre a supressão dos sentimentos ou o entorpecimento psíquico nos médicos nazistas, com respeito à parte que lhes cabia nos assassinatos. Mas, para traçar seu envolvimento numa rotina contínua de assassinatos ao longo de 1, 2 ou mais anos, precisamos de um princípio explicativo que abranja todo o self. O mesmo princípio aplica-se ao distúrbio psiquiátrico sustentado, e minha ênfase na duplicação é coerente com o enfoque contemporâneo cada vez maior sobre a função holística do self. A duplicação é parte do potencial universal para aquilo que William James chamou o self dividido, ou seja, para as tendências em oposição no self. James citou o grito desesperado de Alphonse Daudet, escritor francês do século XIX, Homo duplex, homo duplex. Ao perceber sua horrível dualidade, diante da morte do irmão Henri, em que o primeiro self de Daudet chorava, enquanto seu segundo self se recostava e zombeteiramente armava o palco para uma performance teatral imaginária. Para James e Daudet, o potencial para a duplicação é parte do ser humano e é provável que o processo ocorra em momentos de perigo extremo e em relação à morte. Mas esse self em oposição pode tornar-se perigosamente descontrolado, como ocorreu nos médicos nazistas. E quando isso ocorre, conforme Otto Rank descobriu em seus extensos estudos sobre o duplo na literatura e no folclore, esse self em oposição pode tornar-se o usurpador que vem de dentro e substituir o self original até passar a falar pela pessoa toda. O trabalho de Rank também sugere que o potencial para o self em oposição, na verdade o potencial para o mal, é necessário à psique humana. A perda da nossa sombra, da alma ou duplo, significa morte. Em termos psicológicos gerais, o potencial adaptativo para a duplicação é parte integrante da psique humana e pode, às vezes, salvar a vida. Para um soldado em combate, por exemplo, ou para uma vítima da brutalidade, tal como interno em Auschwitz, que precisa também submeter-se a uma forma de duplicação para poder sobreviver. O self em oposição pode claramente ampliar a vida, mas em certas situações ele pode adotar o mal com extrema falta de controle. A situação dos médicos nazistas assemelha-se à de um dos exemplos de Rank, extraído de um filme alemão de 1913, O Estudante de Praga. Um estudante, campeão de esgrima, aceita de um bruxo a oferta de grande riqueza e a chance de casar com a sua amada em troca de algo que o velho bruxo quer retirar de seu quarto. O que ele retira é o reflexo do estudante no espelho, uma representação frequente do duplo. Esse duplo acaba se transformando num assassino, usando a habilidade de esgrimista do estudante num duelo com outro pretendente de sua amada, embora o estudante, seu self original, houvesse prometido ao pai da moça que não entraria nesse duelo. Essa variação da lenda de Fausto é comparável ao acordo dos médicos nazistas com Auschwitz e o regime. Para cometer os assassinatos, ele ofereceu um self em oposição, o self Auschwitz em evolução, um self que, ao violar seus próprios padrões morais anteriores, encontra-se sem nenhuma resistência efetiva e, na verdade, faz uso de suas habilidades originais, nesse caso, médico-científicas. Rank enfatizou o simbolismo mortal do duplo como sintomático da desintegração do tipo de personalidade moderna. Essa desintegração leva à necessidade de autoperturbação na própria imagem.
aquilo que eu chamaria uma literalizada forma de imortalidade, enquanto comparada com a perpetuação do self operando para refletir a personalidade, ou seja, uma criativa forma simbólica de imortalidade. Henke pensava que a lenda de Narciso mostrava o perigo da via literalizada e também a necessidade de transitar para a via criativa, conforme era representada pelo artista-herói. Mas o movimento nazista encorajava o seu suposto artista-herói, o médico, a permanecer um Narciso escravizado à própria imagem. Aqui veio-nos imediatamente à mente o Dr. Mengele, seu extremo narcisismo a serviço de uma busca por onipotência e sua personificação, até o ponto da caricatura da situação geral dos médicos nazistas em Auschwitz. A duplicação permitiu aos médicos nazistas evitar a culpa, não pela eliminação da consciência, mas por aquilo que pode ser chamado transferência da consciência. As exigências da consciência foram transferidas para o Self-Auschwitz, que a incluiu em seus próprios critérios de bem, dever, lealdade ao grupo, melhora das condições de Auschwitz, etc., e assim liberou o self original de qualquer responsabilidade pelos atos ali cometidos. Henke também falou da culpa, abre aspas, que força o herói a não aceitar mais a responsabilidade por certas ações de seu ego e colocá-la sobre um outro ego, um duplo, que é personificado pelo próprio diabo ou é criado quando ele faz um pacto diabólico, fecha aspas. Ou seja, o acordo faustiano dos médicos nazistas que mencionamos antes. Henke falou de uma poderosa consciência de culpa que iniciava a transferência. Mas, para a maioria dos médicos nazistas, a manobra da duplicação parecia destruir esse sentimento de culpa antes que ele se desenvolvesse ou alcançasse o limite da consciência. Existe uma outra ligação inevitável entre a morte e a culpa. Henke equiparava o self em oposição a uma forma de mal que representa a parte perecível e moral da personalidade. O duplo é o mal na medida em que representa a própria morte da pessoa. O Self-Auschwitz do médico nazista assumia, de modo semelhante, a questão da sua própria morte, mas, ao mesmo tempo, utilizava seu projeto do mal como uma maneira de evitar a percepção consciente de sua própria parte perecível e mortal. Ao transformar esse trabalho em algo apropriado, ele faz o trabalho sujo para todo o self, e desse modo protege todo o self da percepção de sua própria culpa e de sua própria morte. Na duplicação, uma parte do self recusa uma outra parte. O que é repudiado não é a realidade em si. O médico nazista, enquanto indivíduo, tinha consciência daquilo que estava fazendo através de seu Self-Auschwitz, mas sim o sentido dessa realidade. O que é repudiado não é a realidade em si, mas sim o sentido dessa realidade. O médico nazista sabia que fazia seleções, mas não interpretava as seleções como assassinato. Um nível de recusa, portanto, era o Self-Auschwitz alterando o sentido do assassinato. Outro nível era o self original, repudiando qualquer coisa feita pelo Self-Auschwitz. A partir do momento de sua formação, o Self-Auschwitz de tal modo violava o autoconceito anterior do médico nazista que exigia uma recusa permanente ou temporária. A recusa era, na verdade, a essência do Self-Auschwitz. Duplicação, cisão e mal. A duplicação é um processo psicológico ativo, um meio de adaptação a situações de extremo perigo. É por isso que uso a forma ativa duplicação, enquanto oposta à forma passiva mais usual, o duplo. A adaptação
exige uma dissolução de cola psíquica como alternativa a um colapso radical do self. Em Auschwitz, o padrão foi estabelecido sob as dificuldades do período de transição do médico enquanto indivíduo. Nesse momento, o médico nazista experimenta a sua própria ansiedade quanto à morte, bem como quanto aos equivalentes à morte, tais como o medo de desintegração, separação e estase. Ele precisava de um self-Auschwitz funcional para aliviar sua ansiedade, e esse self-Auschwitz precisava assumir a hegemonia numa base cotidiana, reduzindo as expressões do self anterior a momentos ocasionais e a contatos com a família e com os amigos fora do campo. A maioria dos médicos nazistas não ofereceu resistência a essa usurpação enquanto permaneceram no campo. Pelo contrário, eles a acolheram como o único meio de se desempenhar em níveis psicológicos. Se um ambiente é suficientemente extremo e a pessoa opta por permanecer nele, ela talvez só seja capaz de fazê-lo por meio da duplicação. No entanto, a duplicação não inclui a dissociação radical e o estado de separação sustentada que caracterizam a personalidade múltipla ou a personalidade dupla. Nas condições dessa última, os dois selves são mais profundamente distintos e autônomos, e sua tendência é nada saberem um do outro, senão verem um ao outro como estranhos. Além disso, acredita-se que o padrão para a personalidade múltipla ou dupla começa cedo na infância e se solidifica e se mantém mais ou menos indefinidamente. Ainda assim, no desenvolvimento da personalidade múltipla, é provável que existam influências tais como um intenso trauma psíquico ou físico, uma atmosfera de extrema ambivalência e um severo conflito e confusão com respeito a identificações, todos os quais também podem ser instrumentais na duplicação. Também relevante para ambas as condições é o princípio de Janet de que, uma vez batizado, ou seja, nomeado ou confirmado por uma autoridade, é provável que um self se torne mais claro e definido. Embora nunca tão estável como o self na personalidade múltipla, o self Auschwitz mesmo assim submeteu-se a um batismo semelhante quando o médico nazista conduziu suas primeiras seleções. Um escritor recente empregou a metáfora da árvore para delinear a profundidade da cisão na esquizofrenia e na personalidade múltipla. Uma metáfora que poderia ser expandida para incluir a duplicação. Na esquizofrenia, a rachadura no self é, abre aspas, como a desintegração e desmoronamento de uma árvore que se deteriorou de modo geral, ou pelo menos em alguma parte importante do tronco ou nas raízes. Na personalidade múltipla, a rachadura é específica e limitada, como numa árvore essencialmente sadia que não se racha de cima a baixo. Fecha aspas. A duplicação ocorre ainda mais no alto de uma árvore cujas raízes, tronco e galhos maiores ainda não sofreram danos. De um dos dois ramos artificialmente separados brotam as cascas e folhas mal cheirosas, e isso permite que o outro mantenha o crescimento normal. Esses dois ramos se entrelaçam o suficiente para se fundirem de novo, caso as condições externas favoreçam essa fusão. Seria a duplicação dos médicos nazistas de uma desordem de caráter antissocial? Não no sentido clássico, na medida em que o processo tendia a ser mais uma forma de adaptação do que um padrão para toda a vida. Mas a duplicação pode incluir elementos considerados característicos dos danos sociopáticos ao caráter. Esses incluem uma desordem de sentimentos, alterações entre o entorpecimento e a raiva, a fuga patológica à sensação de culpa e o recurso à violência para superar a depressão mascarada relacionada com a culpa e o entorpecimento reprimidos, mantendo uma sensação de vitalidade.
Do mesmo modo, em ambas as situações, um comportamento destrutivo e até mesmo assassino pode encobrir a temida desintegração do self. A desordem no tipo de duplicação que descrevi é mais concentrada e temporária, e ocorre como parte de uma estrutura institucional mais ampla, que a encoraja ou até mesmo exige. Nesse sentido, o comportamento dos médicos nazistas assemelha-se ao de certos terroristas e membros da máfia, de esquadrões da morte organizados por ditadores ou até mesmo de gangues delinquentes. Em todas essas situações, profundos laços ideológicos, familiares, étnicos e às vezes etários ajudam a dar forma ao comportamento criminoso. A duplicação pode transformar-se em importante mecanismo psicológico para os indivíduos que vivem em qualquer subcultura criminosa. Um chefe da máfia ou do esquadrão da morte que ordena a sangue frio ou ele próprio executa o assassinato de um rival, enquanto permanece um marido e pai amoroso, um frequentador da igreja. A duplicação adapta-se às condições extremas criadas pela subcultura, mas influências adicionais, algumas das quais podem começar cedo na vida, sempre contribuem para esse processo. Esse foi também o caso com os médicos nazistas. Em suma, a duplicação é um meio psicológico para invocarmos as potencialidades do self para o mal. Esse mal não é inerente ao self, nem alheio a ele. Viver a duplicação e fazer surgir o mal é uma escolha moral de responsabilidade da própria pessoa, qualquer que seja o nível de consciência envolvido. Por meio da duplicação, os médicos nazistas fizeram uma escolha faustiana pelo mal. Na verdade, no processo de duplicação está uma chave completa para o mal humano.